O primeiro dia do outono começou com geada em Santa Catarina. A cena foi registrada nas primeiras horas do dia, no Vale dos Caminhos da Neve. Olha só, em São Joaquim, a fina camada de gelo cobriu toda a vegetação. Por volta das 7 da manhã, a temperatura chegou a 2 graus. A expectativa é de que a estação neste ano vai ter chuvas dentro da média, mas as temperaturas devem ficar acima do esperado para o período. Há possibilidade de ondas de calor ao longo dos meses. O outono termina só no dia 20 de junho. Essas imagens são bonitas demais, né? Um frio danado, mas olha só que espetáculo. Então vamos agora dar um giro pelo Brasil para saber como fica o tempo nesse primeiro dia de outono, que é a estação de transição, né? Entre o verão e o inverno. A gente faz conexão com o meteorologista da Climatempo, Vitor Tacal. Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Quais são os destaques para essa tarde, hein? Uma ótima tarde para você, Kelly, para todos que estão conosco. Pois é, finalmente chegou o outono, período esse que marca a transição entre o período chuvoso, que marca a estação do verão, e o período seco, o inverno. Essa estação já é naturalmente conhecida ali por justamente a gente ter um avanço maior de frentes frias aqui sobre a costa do país e aí, consequentemente, de massas de ar frio. Então, cada vez mais a gente vai observar um cenário onde as noites e madrugadas ficam um pouco mais confortáveis. As temperaturas conseguem permanecer um pouco mais baixas. A tendência para esses primeiros dias de outono, e principalmente para o fim de semana aqui no Sudeste, é de que as chuvas e as instabilidades retornem sobre o estado de São Paulo. Então agora, entre hoje e amanhã, quinta e sexta-feira, a gente tem um maior predomínio de tempo mais aberto, ainda que com maior presença de nebulosidade. Porém, a partir de sábado, as instabilidades voltam a ganhar força aqui no território paulista, condicionando a ocorrência de pancadas de chuva. Em contrapartida, a região sul ela continua um pouco mais com o tempo firme, principalmente na faixa leste, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. E aí, a partir do fim de semana, também as instabilidades começam a avançar ali sobre as regiões de fronteira. Então, teremos um primeiro fim de semana ali com pancadas de chuva, ainda que mais localizadas, acontecendo em boa parte do centro e sul do país. Vitor, vamos dar uma olhadinha então em São Paulo, na capital paulista, imagens ao vivo para você que acompanha aqui o Hora News. O que a gente pode dizer para os paulistanos, hein? Olha, Kelly, nas próximas horas a tendência é de que o tempo permaneça assim um pouco mais aberto. Como eu disse, ainda que com maior presença de nebulosidade, o sol aparece. E aí, a tendência de que não tenhamos condições para a chuva. Isso tanto hoje quanto amanhã, Kelly. Então, a semana deve terminar com um tempo mais firme aqui na capital paulista. As temperaturas também não vão subir tanto. Fica uma condição um pouco mais confortável, um pouco mais amena. E aí, como eu disse, a partir do fim de semana, esquenta mais e a chuva volta a se espalhar aqui sobre o estado. Pois é, a gente pensava que ia ter uma frente fria, de fato, né? Mas foi só um alíviozinho, ainda que rápido, né? Porque tem outra onda de calor então, né, Vitor? Agora, vamos dar uma olhada em Copacabana, porque cedo estava feio o tempo, viu? Olha só, imagens ao vivo de Copacabana. O que a gente pode dizer para a capital, hein, do Rio? Exatamente, então ontem, último dia do verão, marcou justamente a ocorrência de fortes chuvas sobre o Rio de Janeiro, sobre a capital e o Grande Rio. A tendência de que a semana termine ainda sob condições de tempo instável, porém a chuva perde força. Então, tanto hoje, tanto nas próximas horas dessa quinta-feira, quanto também na sexta-feira, a gente vai ter um cenário onde o amanhecer permanece um pouco mais aberto, e aí com uma maior presença de nebulosidade, e aí a partir do período da tarde a gente tem condições para pancadas de chuva se espalhando pela cidade do Rio. Vitor, olhando essa imagem de Copacabana, é o seguinte, hoje realmente pouca gente caminhando, hein? Você vê que ontem o tempo não estava tão bom, mas tinha ali aquelas pessoas falando, não, eu vou encarar aqui o ventinho e vou caminhar. Hoje, praticamente ninguém caminhando, é assim mesmo, né? Esfria, o pessoal dá uma tiradinha do pé da atividade física. Agora, Vitor, o que a gente pode dizer para o Nordeste? Porque a região Norte, a região Nordeste, teve uma chuvarada danada, né? Pois é, então, principalmente ali na região mais ao norte do Nordeste, então que pega ali os estados do Maranhão, Piauí, continuam com bastante chuva, continuam no alerta para temporais. Então, a tendência de que o fim da semana, aqui, os próximos dias, continuem com episódios de chuva significativa. Vale, então, ressaltar a atenção maior para os municípios que já vêm registrando altos volumes de chuva nos últimos dias. A tendência de que continue justamente a condição para uma chuva mais forte se espalhando ao longo do dia.
Pois é, a gente tem que ficar acompanhando sempre, né? Muitas vezes, com essas mudanças climáticas, a chuva ela vem num curto espaço de tempo com uma intensidade muito grande. Por isso é importante a gente acompanhar os alertas, né, Vitor? Exatamente, Kelly. Então, é algo que eu já comentei há algum tempo. Ultimamente, diante de toda a mudança e o aquecimento que o planeta vem sofrendo, a gente vem observando justamente eventos mais extremos. Então, quando a gente fala assim, o período do verão atingiu chuvas dentro da média, mas quando a gente vai ver justamente esses volumes de chuva se concentraram ali em poucos dias e acaba mascarando justamente o comportamento que teve a chuva naquela estação ou naquele período em específico. Então, daqui para frente, infelizmente, a gente vem observando justamente uma condição para esses eventos de chuva mais extremos, então com chuva mais forte e mais volumosa, o que acaba deixando a população em risco e justamente demandando uma maior atenção para as atualizações da previsão do tempo. Vitor, para fechar o nosso giro, a gente vai agora ao vivo para Belo Horizonte. O que a gente pode dizer para BH e para Minas também? Os primeiros dias do outono, Kelly, devem terminar ainda com bastante chuva para cair na grande BH. Então, a tendência é de que pelo menos até o domingo a gente tenha condições para chuva. Então, como a gente vinha comentando nessa semana, ao longo da semana, a frente fria ela avançou sobre a costa do sudeste, organizando umidade e favorecendo a formação de nuvens carregadas. Tanto hoje quanto amanhã, sexta-feira, a gente ainda tem condições para chuva mais forte e mais significativa se espalhando pela grande Belo Horizonte. Pois é, a gente segue aqui de olho no tempo, viu? Contando com essa análise sempre. Vitor, muito obrigada para você. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, um grande abraço e uma ótima tarde.